A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Podem tomar o vosso assento. Meus amados, hoje esse texto é o texto que nós sempre pregamos, que é a vinda do Senhor Jesus, e na vinda dele haverá ressurreição e transformação dos santos. Na vinda de Jesus haverá ressurreição e transformação dos santos. Esse estudo, baseado nesse texto, nos ensina sobre a esperança e a consolação para os crentes. E aqui aborda a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Infelizmente, em muitas igrejas já não fala mais sobre a volta de Jesus. E o que tomou lugar da mensagem da volta de Jesus? Teologia da prosperidade, a confissão positiva, são as predominantes e leva as igrejas a menosprezarem a importância da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa vinda do Senhor Jesus, ela se dará em duas fases. Essa que Paulo menciona aqui é a primeira fase da vinda de Jesus, desde que ele foi assunto aos céus. A primeira fase é para a igreja. E a segunda fase, 7 anos depois, para Israel, juntamente com a igreja. E o versículo 3 diz: acerca dos que já dormem. A ignorância acerca dos mortos. Interessante que Paulo fala que a palavra dormir é uma figura de linguagem que ele empregada na Bíblia para exemplificar o quê? O estado dos mortos. Para exemplificar o estado dos mortos. Mas isso não quer dizer que eles estejam inconscientes e inertes na outra vida. Não estão. Se nós olharmos aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, um texto bastante conhecido da igreja, versículo 30, diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E no capítulo 15, versículo 6, diz: depois foi visto uma vez, e por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Então a gente vê que a palavra dormir, daqueles que estão descansando em Cristo. Outros estão dormindo na sonolência espiritual, como nós vimos aqui em 1 Coríntios. E no versículo 18, capítulo 15 de 1 Coríntios, diz também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E Paulo está falando aqui no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Então Jesus é a primícia da ressurreição. Daqueles que morreram em Cristo, Jesus, ele é a primícia. Então, como ele ressuscitou, isso nos dá a garantia de que nós também ressuscitaremos. E Paulo ainda no capítulo 15, versículo 51 diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui vai ter gente que vai estar dormindo no sentido da morte, que morreram em Cristo, e tem uns que vão estar vivos e serão transformados. Então aqui o mistério de Paulo era para ser um mistério, mas ele esclarece aqui que tem muitos que vão ressuscitar em Cristo, mas outros serão transformados na vinda do Senhor Jesus. Alguns crentes tessalonicenses tinham dúvida acerca dos mortos em Cristo. Eles estavam confusos, eles não estavam preocupados com isso. Eis a razão de Paulo ter escrito essa carta. E o mesmo fato também aconteceu, não só com a igreja de Tessalônica, aconteceu também com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto também teve essa preocupação. Aqui no capítulo 15, versículo 12, diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então lá também, na igreja de Corinto, estava tendo essa dúvida. E Paulo esclarece ela. O versículo 23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então aqui tem uma garantia daqueles que descansaram em Cristo, que morreram em Cristo, na vinda do Senhor, eles ressuscitarão. Então isso ocorre ainda em muitas igrejas hoje, tem dúvida acerca da vida do Senhor Jesus. Então a igreja de Tessalônica tinha esse pessoal que estava com essa dúvida. E por isso que foi a razão de Paulo ter escrito esta carta. E aí Paulo faz uma diferença, que quem preocupava é quem não tinha esperança. Mas quem está em Cristo tem esperança. Cristo é a esperança viva. Para que não vos entristeçais. Aí ele diz: a viva esperança da vida de Jesus, ela afasta a tristeza, inclusive no que se refere à morte. Pessoa que, velório de crente que está consciente de que a pessoa morreu em Cristo, você não vê lamento, você não vê a pessoa inconsolável, você não vê remorso, porque entende que a pessoa descansou no Senhor. Agora, ele precisa estar preparado para que vá também. Eu me lembro, eu estava num velório de crente, e foi até eu que ministrei a palavra, não era onde eu pastoreava, congregação que eu pastoreava, mas de um amigo, e lá eu vi um senhor, que ele tinha descansado, eu vi uma neta dele desesperada. Senhor, meu avô que partiu, nunca mais vejo ele. Aí ela congregava comigo, era crente. Eu digo: agora
essa irmã precisa dar um ensino sobre isso. Aí eu peguei e trouxe uma palavra explicando que ele tinha vencido, mas nós estamos sujeitos. Mas se servimos ao Senhor fiel, nós vamos encontrar com aqueles que descansaram em Cristo. Então o crente, ele encara a morte com esperança. Com esperança. Pois um dia a morte será totalmente derrotada. A morte, ela será aniquilada. Não mais terá poder sobre os servos de Deus. Jesus disse para Marta, está lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa é a esperança. E o patriarca Jó, para mim, é uma das lições mais belas do Antigo Testamento acerca da morte e da vinda do Senhor. Observamos que Jó, ele estava num estado terrível. Havia perdido patrimônio, família, os filhos e a saúde. E quando chega no capítulo 19 de Jó, e o versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que deveis dizer? Porque perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Ele aqui, ele estava dizendo a situação que ele estava, ele não estava culpando Deus, ele estava culpando ele, mas ele tinha a esperança de que ele veria o Senhor. Isso não é com os olhos de ninguém não, não é outro, não, é o meu. Eu verei o Senhor. Que é a garantia de que Jó estava naquele estado, mas se ele viesse a morrer naquela situação, ele encontraria com o Senhor. E depois de muita restauração, com seus 140 anos, ele descansou em paz. O crente espera encontrar seus entes queridos, quando chegar no céu, seja através da ressurreição ou por meio do arrebatamento. Agora, encontrar, não vamos ter esse mesmo sentimento que tem aqui. Alguém chegar lá, tu veio lá da terra, agora vim. E aí, como é que tá lá? Não é com esse sentimento. Viu, fulano? Como é que tá? Não tem essa preocupação do estado que ele está lá. Porque ele está no descanso, no paraíso, que esse paraíso, ele foi inaugurado, nada mais, nada menos, do que uns que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus. É claro que Jesus, quando ele desceu às profundezas, que ele ressuscitou, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4 e versículo 8, que ele pegou o cativo e cativeiro e transformou. Antes era o seio de Abraão e o abismo, havia só um abismo que separava do Senhor. Mas Jesus transportou aqueles que descansaram no Senhor, mesmo no Antigo Testamento, que alguém tem muita dúvida sobre isso, e já até ministramos sobre isso aqui, que nós estávamos ministrando sobre Apocalipse, que aqueles que do Antigo Testamento que foram salvos, porque a sua fé alcançou o sacrifício de Cristo. Então, a fé que tinha esses homens e aquelas mulheres. Então, eles estarão o que vai permanecer, está no céu, segundo Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz que aqui nós precisamos de fé, de esperança e de amor. Mas lá no céu só vai permanecer o amor.
porque fé só precisamos aqui nessa terra. Esperança só precisamos quando estamos aqui. Depois que partirmos, não precisamos mais de esperança e nem de fé, mas o amor permanecerá para sempre, porque Deus, Ele é amor. A ressurreição dos mortos em Cristo, versículo 14. Jesus morreu. A morte de Jesus foi o coroamento do plano de Deus para a salvação. A morte de Jesus foi o coroamento do plano de Deus para a salvação do homem. E quando que foi isso? Prometido lá no Éden, lá em Gênesis 3:15, quando o Senhor fez a promessa de restauração do homem. E por sua morte, Jesus nos justificou. Através da morte, nós fomos justificados. E nos deu-nos paz com Deus e acesso à sua graça salvadora. Foi o que o Senhor, Ele fez conosco. Ele nos fez isso. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, temos essa viva esperança. E Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, Jesus não tinha pecado, mas ele fez esse pecador por nós, para pagar a nossa dívida que nós não poderíamos pagar. Colossenses 2:14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, ele pagou o preço na sua morte pelos nossos pecados. Então, ele morreu pelos nossos pecados, fez-se pecador. Ele não tinha pecado, mas fez-se pecador por nós. E ainda no versículo 14, diz: Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Até porque, se Jesus não houvesse ressuscitado, a nossa fé e pregação seria vãs. Ou seja, não tinha nenhum sentido nós estarmos ministrando nessa noite falando sobre arrebatamento, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele o ressuscitou. E aqui é a garantia que nós temos de que ele ressuscitou. Romanos capítulo 8 e o versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Interessante que nós estamos estudando um comentário da revista Escola Dominical, que está falando do corpo e alma e espírito precisa ser irrepreensível. Este corpo que quando a pessoa morre, ele é sepultado, mas o Senhor vai precisar dele para o arrebatamento da igreja. É quando ele vai ressuscitar, agora num corpo glorioso, não nesse corpo aqui, porque jamais nesse corpo nós entraríamos ao céu. Nós não suportaria a glória de Deus. Jamais resistiremos. Mas precisamos de um corpo glorioso para nós adentrarmos as mansões celestiais. Então, a razão de que na ressurreição este corpo ele será transformado. Lá na cruz, o que Jesus fez? Ele venceu o diabo, venceu o mundo,
o pecado e todas as forças do mal, os principados e a potestade, na sua ressurreição, ele venceu quem? A morte. Interessante que quando na ressurreição, ele havia na cruz, ele venceu todos esses outros inimigos. Na cruz ele venceu o diabo, o inimigo pelejou muito para tirar ele da cruz, para que ele desistisse, ele descesse, mas ele estava firme no propósito de Deus, na promessa de Deus, da restauração da humanidade. Ele venceu o mundo, quando fala no mundo, o sistema que rege esse mundo, o pecado e toda a força do mal. Quando se fala em potestade, principado e potestade, está falando aqui no sentido do mal. Mas na ressurreição, ele venceu um grande inimigo, que ela passou a reinar no momento que o homem pecou, que foi a morte. Veio a morte espiritual e, consequentemente, veio a morte física, que é o que nós vamos estudar na próxima lição da escola dominical. Então Jesus, ele na sua ressurreição, ele venceu esse inimigo. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 10, ele diz: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu quem? A morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É por isso que pregamos que Jesus, ele salva, ele transforma, e aqueles que dormem, ele vai ressuscitar. Então o Evangelho é poderoso, que traz essa mudança em nossas vidas. E ele nos deu uma viva esperança. Eu fico às vezes preocupado quando eu vejo alguém lamentar que não tem esperança. Só para quem não está em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo Jesus, tem esperança. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o que ele nos fez? O que ele fez? Nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição de Cristo nos trouxe uma viva esperança. E foi feito, como já lemos aqui, a primícia dos que dormem. Os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Essa é a grande esperança do salvo. É que temos essa viva esperança. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Observamos que a morte, ela veio pelo pecado, a desobediência de Adão. Mas em Cristo Jesus veio a salvação e veio agora a promessa da ressurreição. Ele assegurou a vitória sobre a morte, garantindo que todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso se dará por ocasião da sua vinda. Cada um por sua ordem. Interessante aqui, ó. Cristo, as primícias. Cristo foi a primícia. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aqueles que morreram em Cristo. Aqui essa ressurreição não é para todos que morreram. Não. É só para quem morreu em Cristo Jesus. É só para aqueles que descansam no Senhor.
Porque quem morre em Cristo, esta vida física que nós temos, ela sai uma ponte para a eternidade. Que aí a pessoa não tem mais, não retrocede mais. Ele sentir dor, tristeza, angústia, não. Ele agora vai aguardar o arrebatamento para ele se tornar agora vir num corpo glorioso. Ressuscitar num corpo glorioso. Essa é a esperança dos salvos em Cristo. Primeiro, os mortos. Diz a Escritura: nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que morrem. É uma reunião que às vezes o chefe, alguém determina, principalmente em alguns lugares, diz: olha, as crianças primeiro, né? Aí vê os cavaleiros, a dama primeiro, né? Os idosos primeiro. Mas aqui diz primeiro, aqui está falando na vinda de Jesus, pode-se ouvir primeiro os que morreram em Cristo. Aqui não é igual nós usamos aqui, separamos, não. Aqui o primeiro é os que morreram em Cristo, os que descansaram no Senhor. Esse ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá, o versículo 16, descerá do céu. Ele mesmo virá buscar quem? Os seus. Ele não deu a vida por nós, então ele vai vir buscar. Quando Jesus se despediu dos discípulos e ele foi assunto aos céus, nós observamos aqui no texto de Atos, capítulo 10, e capítulo 1, versículo 10 e 11, 10 e 11, diz assim: eis que junto deles se puseram o quê? 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste. Viste? Eles não viram quando Jesus foi até que foi ocultado nas nuvens? Da mesma maneira, ele vai vir. Ele sofreu a promessa que ele vai vir. Agora, que todo olho vai vir ver quando ele voltar, não é nessa primeira fase da vinda de Jesus. É quando Jesus vier com a igreja. Então Jesus virá com alarido. Essa palavra, ela é sinônimo de voz forte, de comando, ordem em forma de brado. Jesus também virá como um ladrão de noite. E neste momento voltará com os seus e só para os seus. Ele vem somente para os seus. Porque ele voltará com os seus e só para os seus? Porque ele vem buscar quem morreu em Cristo, e aqueles que estiver vivos, servindo o Senhor, com a vida no altar, eles serão transformados. Eis a razão porque ele vem para os seus, vem só para os seus. Será visto pelos salvos, que espera para estar com ele eternamente. E interessante que o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 5 de Apocalipse 3 e 5, quando ele escreve para a igreja de Sardes, uma igreja que disse que achava que estava vivo, mas estava morto, mas tinham alguns, diz que estavam vivos, que estavam comprometidos com o Senhor. Quando ele diz assim,
Mas também, o versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de quê? De branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esses que tiverem vivos, o Senhor não riscará o nome dele, e eles terão a eternidade com o Senhor. É a promessa do Senhor para os vivos. Jesus virá com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, juntamente com o brado com ordem, do Senhor Jesus. Ouve-se a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus. A vinda de Jesus como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 51, é um mistério. Os detalhes só veremos a conhecer quando ele vier. A vinda de Jesus será um momento muito sublime. Nós falamos em muitos momentos sublimes nas nossas vidas. Momento quando nós nos convertemos, é um momento sublime. Casamento é um momento sublime. Nasce um filho. A ceia é um momento sublime. Mas o momento sublime da igreja é o arrebatamento. É o momento mais especial da nossa vida. Os vivos serão transformados. Transformação dos santos vivos. E diz: os salvos que estiverem vivos, naquele momento, serão transformados, imediatamente arrebatados. E diz a palavra do Senhor: eis aqui vos digo, como Paulo escreveu, um mistério. Ele diz que é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Aí ele vai e diz: não abrir e fechar de olhos antes da última trombeta. Amados, o arrebatamento é tão rápido que não dá tempo alguém consertar a vida, não. Se quer não piscar, a rapidez que é. A transformação será um ato divino, instantâneo e sobrenatural. Ele é instantâneo e sobrenatural. O corpo físico imortal, formado por tecidos, por células, sangue e outros elementos que compõem o corpo humano, serão transformados em um corpo glorioso. Aleluia. Só a fé alcança isso, porque a minha alcança. Será transformado num corpo glorioso. E assim como trouxemos a imagem terrena, que é esse corpo físico, assim teremos também a imagem do celestial, que é exatamente o corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Esse corpo terreno não serve para celestial, mas teremos um novo corpo para a eternidade com o Senhor nosso Deus. O arrebatamento da igreja será nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com ele, e o local de encontro é nas nuvens. Sendo arrebatado a igreja, repetindo, muito rápido, o cristão deve estar o quê? Preparado. Nós precisamos estar preparados para a grande e última viagem. Quando se fala da distância daqui da terra aos céus, milhares e milhares,
Não dá nem para calcular. Se a pessoa fosse andando, gastava milhões de anos. Mas é tão rápido que no corpo espiritual nós vamos estar encontrando com o Senhor nosso Deus. Diz: quando a trombeta de Deus ecoar, não haverá mais tempo para a pessoa endireitar-se com o Senhor. Vale a pena mantermos uma vida na presença do Senhor. O pai não poderá avisar o filho, ou o filho a filha, a mãe a filha, e nem membro da família poderá comunicar ao outro: ó, meu filho, acorda aí que chegou o arrebatamento. Não vai dar: papai, Jesus está voltando. Não tem mais. Você tem que avisar enquanto está com vida. É agora o momento de nós avisar as pessoas, é agora. De avisar um parente, é agora. Que ele esteja preparado para a vinda do Senhor. Não tem como avisar depois. O filho não poderá avisar o pai que Jesus está chegando. Não. O esposo não poderá confiar na preparação da esposa, porque cada um prepara individualmente. Nem a esposa do esposo. Cada um tem de estar pronto, pois o arrebatamento será o quê? Não abrir e fechar de olhos. É muito rápido, não dá tempo colocar a casa em ordem. O encontro com o Senhor nas nuvens. Diz: nenhum escritor ou artista, por mais hábil, jamais poderá imaginar e avaliar a grandeza do cenário que envolverá o encontro da igreja, a noiva do Cordeiro, com o noivo Jesus Cristo, nosso Salvador. Jamais a mente deu para imaginar um cenário desse. A ideia, nosso crente, é ser por Deus arrebatado. Ela não é nova. Ela já vem desde o Antigo Testamento. E o profeta Ezequiel, ele falou sobre o arrebatamento, quando, no capítulo 3 de Ezequiel, o versículo 14 diz: e levou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos animais que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então ele teve essa visão maravilhosa do profeta Ezequiel. Na primeira fase da volta de Jesus, ele se encontrará com a sua igreja nos ares. Seguido-se imediato. Para onde? Quando nós entrarmos no céu, vamos para onde? Para o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo vai servir para quê? Vamos ver o que diz Paulo escrevendo Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Agora deixa eu trazer uma palavra tranquila para o seu coração. Esse tribunal de Cristo aqui não é para condenação. Isso aqui não vai, aqui é para galardão. Ou pessoas que vão ficar tristes e envergonhadas, porque tiveram a oportunidade de fazer algo e não fizeram.
mas aqui será galardoado. Todos que trabalham, militaram, se dedicaram à obra do Senhor. Vamos ver o que diz Apocalipse 19, 7 e 9 diz. O 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja precisa estar pronta. Versículo 9: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você imaginou que privilégio, amados, que nós temos de ter tido esse convite, de estarmos fazendo parte das bodas do Cordeiro, de estar com o Senhor para sempre. E este é o estado eterno de bem-aventurança da igreja. Tudo será sublime, maravilhoso e real para todo sempre. A palavra de Deus, ela nos assegura, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está aqui no versículo 18. Que o Senhor nos guarde em que ama. O que o Senhor precisa nos guardar para a vinda dele? Ele precisa nos guardar em santidade e amor, para estarmos com ele para todo sempre. Santidade, algo inerente à vida da igreja do Senhor, e o amor, porque esse permanecerá para todo sempre. Amém, meus irmãos?